Olá, tudo bem? Vamos a mais uma leitura da palavra de Deus ou da palavra dos homens, porque essa palavra foi tão modificada, vem sendo tão modificada, acredito eu que a palavra de Deus é imutável e esses escritos de séculos e séculos vêm sendo modificados. O tema deste vídeo é Nicodemos e o nascer de novo. Vamos ler para a gente ver se a gente consegue entender melhor o que é o nascer de novo que Jesus de Nazaré disse para Nicodemos. Vamos ler livro histórico de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. João, capítulo 3, entre os versículos 1 e 8. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te maravilhes de te dizer, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E o versículo 8 diz: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, vamos colocar no início aqui. O que se entende por, Jesus disse, nascer de novo? Todos que nasceram antes de ser derramado o Espírito de vida, todos que nasceram antes da cruz, antes de Jesus vir, eram almas viventes, não tinham espíritos. Deus usava os profetas com espíritos sob medida, em porções, em frações. Então Jesus está falando para Nicodemos o quê? Nicodemos, o homem tem que nascer de novo. Por quê? Porque para Deus, estes eram mortos. Não tinham vida. E nos dias de hoje, a pessoa só tem vida se ela tem o Espírito de Deus se movendo dentro dela. Se é um filho da perdição, uma alma vivente, que é só carne e alma, não tem espírito, essa pessoa está morta para Deus. Para Deus é um CPF inexistente. Então aquelas pessoas, que nem Nicodemos, ele era nascido no modo terreno, no modo carnal ele era nascido. Mas para Deus ele deveria nascer de novo. E ele continua aqui falando: nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode? Vou pular isso aqui. Jesus então respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito. Por que da água? Dois sentidos tem a água aqui. Primeiro, pode se caracterizar pela lei da purificação, pelo batismo do arrependimento de João Batista. Segundo, o nascer da água, ou um embrião, ele nasce aonde? Dentro
da água. Todo ser humano, ele nasce dentro da água. Não tem como ele nascer do ar, não nasce da terra, não nasce de uma folha, de uma planta. Nasce na água. Até os 9 meses fica lá, dando braçadinha e pernadinha dentro da água. E o que é nascer do Espírito, Nicodemos? Nicodemos tinha nascido da carne, mas não do Espírito. E para ele nascer do Espírito, para ele nascer de novo, uma nova criatura, uma criatura em Deus, um filho de Deus, ele deveria reconhecer a obra perfeita que dali uns dias aconteceria, que seria a morte de Jesus na cruz, no madeiro, para a redenção, para tirar o pecado, ou seja, tirar a lei de Moisés, os mandamentos, os preceitos, a dívida que os judeus tinham com a lei de Moisés. Na morte de Jesus foi cravada na cruz, como está em Colossenses 2,14. Então, o nascer do Espírito era isso. Pessoas antes estavam mortas. Pessoas, quando aceitavam, reconheciam Jesus como o único Salvador, que Jesus para os judeus, Jesus de Nazaré, era o caminho, a verdade e a vida. Para os judeus. Para nós, não. Nós que nascemos depois do ano 70, depois do juízo de Deus, nós já fomos salvos pela graça. O nosso espírito já nasceu salvo. Todos que nasceram depois do ano 70, que são eleitos, não toda a humanidade. Porque no meio dos eleitos tem o filho da perdição, zanzando por aí. Está em Apocalipse, capítulo 22, 11. Depois que foi tudo consumado, está lá. O injusto continue sendo injusto, o ruim continue sendo ruim, e os justos continuam sendo justos, e os santos continuam a se santificar. Então, continua. Depois do ano 70, continuou. O joio e o trigo estão juntos por aí. O juízo, o martelo já foi batido. Então, vamos voltar aqui. Por que para os judeus? Porque Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, não veio para nós, que somos gentios, não veio para os gentios daquela época. O Filho do Homem veio para os perdidos da casa de Israel. Qual foi o povo eleito por Deus? Foram os israelitas, os escravos que estavam sob a tutela do Egito, de Faraó. Aquele povo foi o povo escolhido por Deus para ser os seus eleitos. Então, não queira você que é gentil fazer o que Nicodemos, o que Jesus de Nazaré falou para Nicodemos. Porque Nicodemos era judeu. Jesus de Nazaré é judeu. Jesus veio para eles. Olha o que está escrito. Vamos lá. Mateus, capítulo 10, livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos. Veja bem, Jesus de Nazaré estava orientando os discípulos para não evangelizar, para não pregar o reino de Deus aos gentios e nem aos samaritanos. Por que ele fez isso? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha para quem veio Jesus de Nazaré. Então é uma grande tolice, uma grande falta de sabedoria nos dias de hoje pegar as pessoas nascidas depois da cruz, assim, nascidas depois do ano 70, pessoas que não nasceram em Israel, pessoas que não são judeus, como nós, que não temos sobrenome judeu, não nascemos em Israel, não temos descendência próxima de judeus. Então nós somos gentios do pé roxo, vamos dizer assim. Nós somos gentios mesmo. Para nós gentios não tem lei, para nós gentios não tem preceito, ordenança, cerimônia, nada do Velho Testamento. O que tem aí é mentira, engano e roubalheira, o que tem por aí. Você participa porque você é teimoso, ou você está atrás de sinais, de prodígio, de maravilha, como os judeus, os fariseus que andavam atrás de Jesus,
Ou acredito eu que você não tenha conhecimento, que você é gentil. O que está escrito para Nicodemos fazer não é para você, não é para mim. Porque o Filho do Homem mesmo deixou dito: mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ó, eu vou ler outra passagem, Mateus 15. Leia. Esse daqui deixa mais claro ainda que Jesus de Nazaré não veio para nós gentios. Livro Histórico, capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Deixa eu dar um esclarecido aqui. Miseravelmente endemoniada. Para os judeus, pessoas enfermas, eram pessoas endemoniadas, ou daimon, feridos, espíritos feridos. Então eles chamavam de endemoniada. Eles chamavam a pessoa de endemoniada. E isso as religiões trazem até o dia de hoje, falando que as pessoas têm demônio, pombagira, tranca-rua, diabo. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E versículo 23. Mas ele não lhes respondeu palavra, ou seja, ele não respondeu nada, ele não teve dó ali na hora da mulher cananeia. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E agora? E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cara pálida, amado irmão em Cristo, o que você está fazendo nessas sinagogas que tem por aí, praticando obras da lei de Moisés? Este versículo não é suficiente para você não praticar o que Nicodemos, o que Jesus de Nazaré estava falando para Nicodemos fazer? Não está claro este versículo? Você é gentil, você não tem lei, você não tem ordenança, você não tem preceito. Você é templo do Espírito de Deus. Você, nós somos herança da promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes da proclamação da lei a Moisés. Nós somos os da fé, nós não somos os da obra, como os judeus. Nós somos os da fé, por isso que nós somos descendentes de Abraão. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, não sei, de repente você é judeu, de repente você nasceu na casa de Israel. Aí, essa palavra é para você. Caso contrário, meu amado, corra desse lugar que estão ensinando preceitos da lei. Corra que você está debaixo de maldição. Você está debaixo da mentira, do engano. Você está debaixo da falsidade. Então, vamos levar em consideração aqui que Jesus estava falando para Nicodemos a respeito do nascer da água do batismo. Sinceramente, eu não acredito que Jesus estava falando da água cheia de bactéria, cheia de sujeira, cheia de imundícia. A água do Rio Jordão, que naquela época não tinha Sabesp, não tinha essas empresas que dão uma melhoradinha na água. Então, eu acredito que ali estava falando, sim, da água que fica no útero. Se eu estiver falando, eu não entendo disso. Aonde o bebezinho é gerado. Agora, nesse momento, me faltou a palavra e eu não tenho nada marcado a respeito disso. Eu acredito que é esta água. É a água onde o feto é gerado. E o nascer pelo Espírito era
eles estavam mortos, e quando se aceitava naquela época o sacrifício de Jesus de Nazaré, então recebia o Espírito Santo. Eu acredito nisso. Agora vamos para nós que somos gentios. Qual é o batismo para nós? Olha que maravilha. Romanos, livro da revelação. Para escrever aqui, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Vamos entender. Parte azul, céu. Parte escura, negra, onde estão as estrelas, firmamento, segundo céu. Terceiro céu, 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Paulo foi arrebatado em espírito ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Então aqui está a palavra da revelação. Lá no Velho Pacto foi inspirado. Palavras de Romanos em diante até Hebreus foram reveladas. E segundo Timóteo, acredito que 3,16, diz que toda escritura é inspirada. Toda escritura para aquela época. Que fique bem claro, para aquela época era inspirada, porque aquela época, quando Paulo escreveu 2 Timóteo, as epístolas de Paulo, Romanos, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, ainda não tinham sido publicadas ainda. Então, toda a escritura é inspirada. Inspirada, por quê? A lei, o Pentateuco, a Torá. Dizem que Macabeus 1, 2, 3, Enoque foram livros apócrifos. Não sei se ali foi inspirado, não sei, porque são muitos anos e a gente, infelizmente, é impossível saber. Então, estes sim foram os inspirados, porque os profetas recebiam inspiração de Deus. Para nós, que nascemos depois das revelações de Paulo publicada, então não é mais inspirada. Então, aquele 2 Timóteo 3,16 para nós não serve. Porque para nós, a palavra da graça, a palavra do Espírito da graça foram reveladas para nós. Então está escrito no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, diz assim a respeito do batismo de quem nasceu depois da cruz. Ou não sabei que todos quanto fomos batizados em Jesus, fomos batizados na água do rio Jordão? Rio da piscina? Rio da cachoeira? Não. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Todos que nasceram depois do ano 70, creia, foi batizado na morte de Jesus. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na piscina. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós fomos batizados. O batismo que nós recebemos em piscina, em cachoeira, em rio, foi um engano. Deus não leva em consideração. Por quê? Porque isso foi uma obra morta, uma obra da carne. E Deus não vê obra da carne. Deus não tem parte. Deus, ele é espírito. E para ele, o que interessa é os adoradores em espírito. É aqueles que o adoram em espírito e verdade. A religião prepara a carne como se a carne fosse para a glória. Não. A alma da pessoa, não. A carne dos eleitos, quando o corpo deitar, tombar, volta para o pó. Eclesiastes 12:7. E o espírito volta para quem deu, que foi o Deus vivo, o Criador de todas as coisas. Então nós somos o povo da fé. Nós não somos o povo de obras. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Então, é nessa palavra, quando você confessa, o meu batismo foi na cruz, você é um descendente de Abraão. Você é um legítimo descendente de Abraão pela fé.
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte de Cristo, de Jesus. Então, quando nós confessamos, quando a nossa confissão ao próximo, ao líder, seja assim, então nós somos herdeiros da promessa. Nós somos descendentes, nós somos herdeiros como Isaac, não como Ismael. Amém? Então, Nicodemos foi uma parte da história. A água e o espírito de Nicodemos foi o antes da cruz, foi para os judeus, e para nós, gentios, foi o pós-cruz. Melhor ainda, para nós foi o pós-anos 70, pós-juízo de Deus, que o nosso espírito já está santificado, remido, justificado, lavado, sem dívida alguma. Nós somos, o nosso espírito é a igreja gloriosa do Pai. Amém? Graça e paz. Se foi útil esse vídeo, dê um joinha, compartilhe, inscreva-se no canal, divulgue. Vamos levar a sã doutrina adiante. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo pisados, escravizados, tosqueados pela religião. Graça e paz. Tchau, tchau.